Beleza, então, vamos lá. Então, as gravações, pessoal, agora eu estou colocando todas lá no YouTube. Eu achei mais fácil colocar lá no YouTube direto, porque o procedimento, eu acho que eu avisei vocês, né? De colocar lá no Vimeo estava um pouco mais complicado, achei mais fácil colocar no YouTube. E essas aulas de MATLAB Simulink eu vou deixar elas disponíveis lá para vocês, tá? Diretamente, vão estar livres lá para quem quiser ver, tá? Bom, a lista 1, que vai ser para sexta-feira, o pessoal mandou umas dúvidas lá sobre o Live Script. Eu vou falar sobre isso agora. Na verdade, eu esqueci de mencionar isso, que vocês devem dar preferência a usar os Live Scripts. E eu vou mostrar aqui por que agora, tá? O Live Script é como se fosse um script como o outro que a gente fez aqui da aula 1, né? Na nossa aula passada, só que a diferença é a seguinte: vocês conseguem colocar texto aqui também no Live Script. Tá? Vocês estão vendo minha tela aqui com o MATLAB, que tem um Live Script aqui aberto? Sim. Sim? Então, por exemplo, você consegue colocar um texto aqui, por exemplo, relatório 1, aluno X, matrícula Z, questão 1. E aí você consegue colocar código. Tá vendo? Você clica aqui, código, e você consegue alternar entre código e texto. Daí você pode colocar aqui questão 2, etc. Se você aperta Ctrl Enter, ele vai rodar o teu código e vai colocar a solução aqui. E você pode colocar a saída do código abaixo do teu comando, o que deixa muito organizado, né? Então, por exemplo, se eu quero fazer uma operação aqui, A mais 1, por exemplo, e essa aqui é a resposta da questão 1, por exemplo, eu posso deixar tudo comentado e só não deixar comentado a última linha, que vai ser o resultado final. E isso fecharia a questão 1, não precisa nem colocar. Você pode até colocar algum comentário, por exemplo, esta é a solução, por exemplo, para deixar bem indicado. Aí você coloca aqui tudo no código já, né? E qual é a vantagem disso? A vantagem é que você consegue exportar um PDF diretamente do LiveScript. E aí esse aqui já seria o seu relatório, você não precisa nem colocar mais nada, nem código, nem nada, entendeu? Então, fazer o código aqui usando os LiveScripts, isso aqui é um arquivo PDF agora, facilita muito a tua vida, porque você não precisa ficar copiando e colando, etc. Então, eu recomendo fortemente que vocês usem aqui esses LiveScripts, tá? E agora, respondendo a dúvida da Tatiana, que ela perguntou anteriormente o que tem que fazer, etc. Então, imagine aqui que vocês têm essa primeira questão aqui, 2 mais 3 menos 20 sobre 3, né? Então, eu poderia resolver essa questão, por exemplo, questão 1 é 20 menos 20 sobre 3 mais 1, sei lá se é isso, né? Mas tá aqui a resposta. A questão 1A já tá respondida ali. Aí B seria outro código aqui que você vai colocar aqui, sei lá, 9 mais 2, sei lá, estou inventando coisas aqui só para preencher. Entendeu? Então, assim, facilita bastante. Você só escreve o código aqui, o LiveScript, e envia para mim o PDF. Nem precisa mandar esse MLX aqui, tá? Eu permiti que enviassem 2 arquivos lá no Moodle, mas se você tem aqui todo o código e as respostas aqui, é só me enviar esse arquivo, não precisa enviar outro, tá? Então, quando você for fazer o teu envio aqui no Moodle, é só colocar esse arquivo PDF aí que é resultado do seu LiveScript, tá? Então, só isso. Respondida a questão, Tatiana, ou você quer falar mais alguma coisa? Entendi. Eu tava pensando uma outra coisa mais complexa. Tá ótimo. Obrigada. Não, simplifique. É algo simples para ser direto, eu quero avaliar o conteúdo, tá? Então, não se preocupe. Professor, Diga. quem não fez assim a primeira entrega, já entregou, quer que altere? Não, faz do jeito que você achar melhor, cara. Se você usa o bom senso, né? Se você acha assim, olha, todos os meus desenvolvimentos estão ali e eu consegui passar minha mensagem, tudo bem. Aí eu vou olhar aqui o seu envio e pronto, entendeu? Então não se preocupe. Certo. Obrigado. É só uma sugestão, né? Eu até atualizei aqui as instruções para vocês preferirem usar os live scripts, né? Mas caso você prefira usar o script.m mais Word, que era a primeira sugestão que eu tinha dado para vocês veem o template abaixo, que está aqui o modelo de relatório. Então não tem problema nenhum, tá? Beleza, seguindo, se não há mais dúvida então quanto a isso, seguindo aqui os nossos avisos. Então hoje eu já mando a lista 2, que hoje a gente vai começar a ver o Simulink, né? Então já sai a lista 2 e eu mando para vocês a lista ainda hoje.
E o deadline daqui a uma semana também. Só que como segunda é feriado, aí eu deixei para terça-feira, tá? E como vocês também vão estar se ambientando aí na ferramenta do Simulink, talvez seja um pouco mais difícil do que o MATLAB, eu dei algum tempinho a mais, tá? Bom, gravações do WhatsApp em YouTube, eu falei. Oi. Diga, Ju. O Gabriel. Com uma dúvida lá na lista, que eu não sei se eu fiz alguma coisa errada, eu acho que não, que eu estava vendo lá, mas posso ter feito. Acho que na segunda questão tem um item lá que pede para eu fazer uma operação, só que não dá para fazer porque, sei lá, acho que pede a inversa de uma matriz, só que a matriz é uma matriz singular. Aí... Então, só coloca a justificativa, né? entendeu? Só coloca a justificativa lá. Se você não conseguir fazer, você analisa e aí reporta. Por exemplo, se eu quiser somar um escalar com um vetor, ou um vetor de dimensões diferentes, não vai ser possível somar, né? Então, nesse caso, você vai ter que justificar. Entendeu? Sim. É porque eu achei estranho, porque depois pede esse resultado no outro item. Aí eu também... Não, tranquilo, você justifica. Se está pedindo o mesmo resultado, lá você só justifica. Não é possível por causa e daí você dá o motivo. Só isso. Valeu, professor. Valeu. Então tá, gente. Vamos então seguindo aqui o nosso conteúdo. Mais alguma dúvida, pessoal? O microfone está aberto aí. Se alguém quiser falar. Beleza. Então tá. Bom, agora vamos fazer o switch aqui para o Simulink. Primeiro vamos dar uma olhada aqui no MATLAB, como é que vocês vão abrir. Vocês estão todos vendo a minha tela aí do MATLAB? Esse aqui é o MATLAB, como vocês abrem ele? Sim. Sim? Beleza. Então, como é que você vai abrir o Simulink? Tem duas formas diferentes de você abrir o Simulink, né? E só contextualizando, né? A gente começou a estudar a ferramenta MATLAB e agora a gente vai ver o Simulink. Na aula anterior a gente viu como fazer comandos básicos, como usar scripts, etc., gráficos, essas coisas. E já temos a primeira lista. E agora a gente vai aprender como usar o Simulink, tá? Que é outra ferramenta indispensável aqui para a nossa disciplina. Então tem duas formas. Ou você vem aqui na janela e digita Simulink, para os que gostam de digitar comandos aí na linha de comando. Ou você vem aqui e aperta esse botão aqui, Simulink, Start Simulink. Você pode vir aqui também, New Simulink Model. Independente da forma como você abrir, eu vou clicar aqui nesse botão, ele vai aparecer aqui esse Start Page, tá? Por hora eu não preciso abrir, acompanha aqui, né? Eu acho que é mais importante vocês acompanharem e depois tentar replicar, tá? Pois bem, então se você clicar nesse botão, aí você vem aqui para esse Blank Model e clica em criar um modelo em branco, né? Eventualmente vai demorar um pouquinho para abrir. Aí vocês podem ir clicando aí junto. Aqui abriu para mim. Aí quando vocês abrirem, essa aqui é a tela que vocês vão encontrar aí no Simulink de vocês. Eu já vou salvar aqui para evitar qualquer problema. Vou colocar aqui aula 01 Simulink. Salvei, beleza. Então, o que tem aqui? Vou esperar ele salvar. Então, essa tela em branco aqui, que eu estou selecionando aqui agora, é onde vocês vão fazer o modelo de vocês. Então, todo o modelo de simulação que vocês vão implementar, ele vai ser feito aqui nessa tela branca, tá? O que acontece aqui dentro? Bom, aqui dentro, basicamente, deixa eu só desfazer a bobagem aqui, peraí. Deletei, beleza. O que acontece aqui? Basicamente, o Simulink, ele permite que você implemente, para o escopo aqui da disciplina, né? Ele vai ser importante porque ele vai permitir que a gente implemente equações diferenciais de maneira integrada. O que isso quer dizer? O que quer dizer implementar equações diferenciais? Bom, a gente sabe que a gente consegue descrever a dinâmica de sistema através de equações diferenciais. A gente vai estudar isso, né? Boa parte da disciplina. E de maneira integrada, isso quer dizer que as equações que eventualmente estejam acopladas, elas podem ser descritas graficamente aqui nesse ambiente, tá? Inclusive, a gente vai fazer um exemplo exatamente desse caso aqui no dia de hoje, tá? Então, hoje a gente vai aprender
Vou dar uma breve descrição aqui do que é o Simulink, né? Vocês vão aprendendo depois, desbravando mesmo. E aí a gente vai fazer um exemplo exatamente disso, né? De como utilizar o Simulink para implementar um conjunto de equações diferenciais que sejam acopladas, né? Ou integradas, né? No sentido, tá? Muito bem, então o que nós temos aqui? Talvez aqui botões padrões, né? Como salvar, abrir, etc. Mas um é particularmente importante aqui para nós agora, que é o Library Browser, tá? O que tem aqui? Aqui ele vai ter todos os blocos básicos que nós vamos usar para construir os nossos modelos, tá? Então eu vou clicar aqui nesse Library Browser e ele vai aparecer essa janelinha aqui para mim, tá? Então vocês vão ver que aqui nesse Library Browser haverá, deixa eu fechar aqui essa aba, haverá várias divisões aqui, né? Tem de Aerospace, Audio Toolbox, comunicações, Control, etc. Por hora, aqui no contexto da disciplina, muito embora a gente tenha várias possibilidades aqui, várias opções aqui dentro do Simulink, a gente vai usar basicamente os blocos aqui do Simulink nativos, né? Isso quer dizer que são blocos mais elementares, digamos assim, e esses blocos são utilizados nos outros toolboxes, né? Vocês lembram da aula passada, a gente chegou a falar sobre os toolboxes, né, que vem com o MATLAB, e o que acontece? Quando você compra uma licença do MATLAB, você compra também o acesso a cada uma dessas ferramentas que são chamadas de toolboxes, né? Até alguns de vocês estavam perguntando lá no grupo de WhatsApp se deveria instalar um ou dois, ou qual que deveria ser instalado no MATLAB. A gente, como tem essa licença da OpenCAD, a gente consegue instalar todos os toolboxes. Por isso que vocês veem aqui vários toolboxes aqui, e inclusive vários deles eu nunca cheguei a abrir, né? Porque são vários domínios, digamos assim, de aplicação diferentes, né? Então, por exemplo, tem Aerospace aqui, tem comunicações, como a gente já falou, tem de controle preditivo, tem de aprendizado profundo, que tem a ver com aprendizado de máquina, né? Inteligência artificial e etc. Então, cada toolbox vai ter o seu conjunto de blocos aqui para o Simulink que já estão prontos e visam, antes de mais nada, agilizar a vida de quem está implementando qualquer coisa usando o Simulink, né? Então, como eu falei, como a gente vai aprender fundamentos, né, aqui na disciplina, a gente vai se ater a usar os blocos mais fundamentais do Simulink, muito embora seja possível usar esses componentes mais avançados, digamos assim, que já tenham coisas prontas implementadas, e vai ser útil também para a vida de vocês, se vocês vierem a utilizar o Simulink, tá? Então é bom que vocês tenham isso em mente, que apesar de que a gente vai usar os blocos básicos, digamos assim, do Simulink, a gente vai, ou melhor, apesar da gente usar esses blocos básicos, haverá também a possibilidade de usar esses outros que são mais avançados e tem as coisas mais prontas, né, entre aspas, né? Inclusive, há um toolbox aqui que se chama Simscape, que ele permite implementar basicamente todos os modelos que a gente vai fazer na mão aqui, obtendo as equações, implementando as equações, etc. Ele permite que você implemente aqui apenas arrastando alguns componentes aqui, tá? Então, por exemplo, tem blocos de massa, tem transformadores, né? Mecânicos, etc. Então, tudo isso já estaria, entre aspas, pronto, e você arrastaria e criaria o seu modelo, né? Claro, se você entende, já tem o fundamento, que é o que nós vamos aprender aqui na disciplina, fica muito mais fácil você utilizar esses blocos, você sabe de onde vem, né? Então, eu acho que é um pré-requisito indispensável que vocês comecem aprendendo usando os blocos fundamentais, digamos assim, para depois passar para os mais, entre aspas, prontos dos projetos de vocês. Pois bem, então, basicamente, o que nós temos aqui são alguns tipos de blocos, né? Aqui vocês vão ver que o Simulink, na verdade, ele utiliza uma linguagem gráfica para implementar os sinais, tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente vai ter que usar blocos básicos, tá? E aqui a gente tem, por exemplo, blocos no tempo contínuo, temos vários tipos de blocos, por exemplo, função de transferência, espaço de estados, que a gente vai começar a ver daqui a uma semana mais ou menos, já estão todos implementados aqui.
E tem alguns, por exemplo, o integrador, que é o que a gente vai usar hoje. Então, por exemplo, vamos deixar aqui o integrador e vamos colocar ele aqui no nosso bloquinho, tá? No nosso modelo, tá? Só para começar a fazer alguma coisa aqui no Simulink, tá? Então, beleza. Coloquei um integrador lá no meu modelo e aqui mexendo com a rodinha do mouse, como se fosse fazer um scroll na página, ele dá um zoom in, um zoom out no nosso modelo, tá? Então, vocês estão vendo que aqui ele tem duas interfaces, digamos assim, né? A primeira entrando o sinal e a segunda saindo do bloco, né? E vamos ver o que faz esse integrador. Bom, se eu olhar aqui, se eu der 2 cliques no bloco do integrador, vai aparecer aqui, ó, integração em tempo contínuo de um sinal de entrada. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele vai tomar um sinal que é entrada, as entradas aqui sempre estão na esquerda dos blocos, e vai colocar como saída a saída da integração, tá? Beleza. Então vamos partir aqui para outra modalidade, que é a fonte, né? Os blocos de fonte. Os blocos de fonte, eles definem um sinal, tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eles não vão ter nenhuma entrada, pode ser que tenham, mas no geral não vão ter nenhuma entrada, porque eles geram sinal, né? Então vamos colocar aqui, por exemplo, uma constante como entrada do integrador. Agora, vocês podem se perguntar, bom, eu coloquei uma constante no integrador, né? E tem uma saída aqui, mas eu tenho que tenho que ter formas de ver o que vai acontecer com esse sinal no tempo, né? E essa outra característica que diferencia o Simulink de outros simuladores é que a gente sempre pensa em uma simulação no tempo, né? Então vocês podem ver que aqui, por exemplo, tem uma configuração que a gente define quanto tempo, e tempo é tempo mesmo, né? Quanto tempo de simulação ele vai rodar, né? Não quer dizer que vai ser o tempo que vai requerer para rodar uma simulação, porque a simulação vai demorar de acordo com a sua complexidade, obviamente, né? Mas, se eu quiser ver o que tem o conteúdo desse sinal, no geral eu vou usar esse bloquinho aqui que se chama Scope, tá? Com o Scope eu consigo ver qual é a natureza do sinal, tá? Beleza, então aqui o que eu estou fazendo? Eu estou pegando uma constante, o integrador é 1 sobre S, a gente já vai entender quando a gente vê a função de transferência e a transformada de Laplace, a gente vai entender por que o símbolo do integrador é 1 sobre S. E aqui eu coloco no Scope, né? Então vou colocar aqui, se eu der 2 cliques no sinal, eu consigo colocar um nome. Então vou colocar aqui saída e aqui vou colocar entrada como nomes desse sinal, tá? Pode ser que eu queira observar também a natureza desse sinal, então eu posso puxar esse sinal aqui também para ser plotado aqui no meu Scope, tá? Então, como é que eu faço isso? Eu clico com o botão direito, né? Atenção, porque a gente vai precisar puxar um sinal a partir desse aqui que já foi criado. Então, puxo aqui com o botão direito e aí ele vai criar mais uma setinha para mim nesse sinal, tá? Então, se eu venho aqui, puxo esse sinal e já coloco ele próximo do Scope, você vê que ele já adiciona uma entrada no meu Scope, né? Quando ele adiciona uma entrada no Scope, eu já consigo mudar aqui o tamanho dele também para deixar ele mais bonitinho, digamos assim. Beleza, então, tranquilo. Então, o que está acontecendo aqui? Eu acabei de criar um modelo, esse é o primeiro modelo de Simulink da vida de vocês, que realiza a integração de uma constante, certo? Então, o que acontece? Aqui na integração, a gente vai ter uma condição inicial, né? Se eu dou 2 cliques, eu coloco aqui uma condição inicial para a minha integração. A entrada vai ser uma constante integrando vai ter uma saída aqui, tá? Esse sinal, claro, eventualmente a gente vai construir aqui outros modelos que vão ter outras entradas no integrador, né? Isso aqui é só apenas um exemplo, tá? Depois a gente vai usar, inclusive, esses integradores para implementar as equações diferenciais ainda hoje, tá? Então, se eu coloco o nome nos sinais aqui, agora, o que eu faço? Eu posso rodar esse modelo, né? Então, se eu vim aqui nas configurações, só um instante que o Simulink acabou de ser atualizado e eu não sei onde está. Tá aqui, ó. Então, nas configurações do modelo, por hora, a gente vai fazer um encontro exatamente sobre como configurar o solver numérico, mas por hora usem sempre passo fixo com o Runge-Kutta
e 10 a menos 3. Já é suficiente aqui para esse modelo. Tá? O que a gente está fazendo aqui? Se alguns de vocês já fizeram métodos numéricos de engenharia mecânica, sabem o que é um solver numérico. Né? Então, isso aqui nada mais é do que uma forma numérica de resolver as equações diferenciais. Como vocês sabem, algumas equações diferenciais têm solução analítica, outras não têm. Aí, para essas equações, ou quando for mais conveniente, a gente vai usar soluções numéricas para resolver as nossas equações diferenciais. Então, aqui, vejam que se eu fosse implementar um solver numérico usando o MATLAB diretamente, por exemplo, eu teria que implementar o método Runge-Kutta. Isso aqui no Simulink já está tudo pronto para mim. Né? Então está aqui. Se eu escolho esse solver, ele já vai resolver uma vez que eu defino as minhas equações diferenciais lá no Simulink. Tá? Então eu faço isso, dou OK. E se eu resolvo aqui, colocar 10 segundos para minha simulação, isso quer dizer que durante 10 segundos eu vou integrar esse sinal e vou calcular a integral desse sinal, que é uma constante, e vou colocar aqui no meu gráfico, que está aqui no scope. Tá? Antes de rodar a simulação, eu vou configurar aqui o meu scope, que é algo bastante importante, a gente deve aprender a fazer isso. Eu vou colocar aqui do ladinho da minha tela. Vou colocar esse cara aqui também do lado, tá? Para a gente poder ver tudo ao mesmo tempo. E vou dividir. Aqui, o scope nada mais é do que um gráfico desses sinais que eu estou colocando aqui na entrada do scope no tempo. Né? Então, aqui o eixo X vai ser o tempo e o eixo Y a amplitude de qualquer que seja esse sinal que eu estou fazendo o cálculo aqui. Aqui, no scope, geralmente é uma boa ideia a gente colocar o fundo branco. Por padrão, ele tem o fundo preto. Né? Inclusive, se a gente estivesse tendo aulas ao vivo, eu faria isso, porque o gráfico preto a gente não consegue ver nos slides, tá? Desculpa, no projetor. Então, deixa eu colocar aqui em branco. Né? E se vocês forem fazer o relatório, também imprimir alguma coisa para, por exemplo, colocar num relatório, no TCC de vocês, é sempre bom colocar com cor branca no fundo, né? Para vocês não gastarem toda a tinta do toner de vocês lá, né? com a tinta preta. Então, vejam como é que fica. E também é sempre bom a gente colocar a linha aqui, 2, pelo menos, para ficar mais bem visível aqui. Tá? Beleza. Então, essa configuração de cor, não necessária, porém recomendada de ser feita. Né? E aqui no layout, vejam, aqui eu consigo mudar o layout dos gráficos. Né? No geral, é uma boa você usar mais gráficos se o sinal tiver uma natureza diferente. Então, imagina que eu estou plotando aqui posição e velocidade. Não faz sentido eu unir esses gráficos, no geral, no mesmo plot, né? A não ser que seja estritamente necessário. Então, eu posso, com esse botão aqui do layout, eu posso dividir o número de gráficos que eu tenho e sempre a opção que vai aparecer aqui para mim, no layout, vai ser o número de sinais que eu tenho na entrada do scope. Tá? Então, beleza. Então, aqui eu vou plotar os meus dois gráficos. E se eu apertar aqui no botão verde, ele roda a simulação, ou aqui também ele vai poder rodar a simulação. Mas antes de rodar, eu queria perguntar para vocês, enquanto eu fecho a janela aqui porque está tendo obra, e deixo o microfone aberto para vocês falarem, eu gostaria de saber o seguinte, o que vocês acham que vai ser a saída nesse sinal aqui, né? Ou seja, esse sinal, o que vocês acham que vai ser a saída dele no tempo? Ou seja, aqui eu tenho condição inicial nula e tenho uma entrada constante. O que eu tenho como saída? Uma rampa. Uma rampa, por quê? Porque é integral de uma constante, não? Exatamente. Então, qual a integral de uma constante? Se eu integro uma constante, por exemplo, uma constante A. Imaginem que esse cara aqui é A, por exemplo. Estou mudando aqui o valor dele. Está aparecendo aqui. Se eu integro A dt, qual vai ser a saída? Vai ser AT, mais a condição inicial. Como a condição inicial aqui é nula, ele vai começar em 0 e vai ser uma rampa com razão 1, certo? Então, vou colocar aqui. Então, vamos fazer a simulação aqui. Foi o João Pedro que cantou essa bola aí pra gente. Vamos fazer o seguinte. Aqui nesse primeiro gráfico vai ter a saída e no segundo vai ter a entrada, certo? Então, vamos lá. Então, se a gente aperta aqui para rodar a simulação, ele vai salvar, vai fazer
o que tem que ser feito aí nos bastidores. E já vai sair aqui o gráfico para a gente. A saída, a rampa, como a gente sabia, né, que seria uma rampa, pela análise que nós fizemos anteriormente, e a entrada aqui é uma constante, né? Então, se vocês entenderam até o momento, eu acho que vai ser bastante simples a gente resolver o nosso próximo exercício, né? Que agora a gente realmente vai começar a implementar um modelo como vocês fariam na implementação de modelos de simulação de sistemas físicos. Mas antes da gente partir para o exercício que nós temos ali nos slides, eu pergunto para vocês, alguém tem alguma pergunta ou colocação? Como é que você abriu essa parte do scope para ver os gráficos? Eu não acho que foi rápido demais, eu não vi. Beleza. Olha só. Esse aqui é o modelo, né? Isso. Você consegue, se você der 2 cliques aqui, você vai abrir essa janela do scope. E aí tá certo. Você nesse botão aqui, View, você consegue mudar tudo, todas as configurações, né? Então, por exemplo, esse de layout, se você quiser colocar todos num gráfico só, aqui colocou todo mundo num gráfico só, tá vendo? Aqui está a entrada e a saída, né? Só que aqui você não saberia quem é quem, a não ser que você coloque uma legenda no gráfico, né? Enfim, está aparecendo aqui. Você pode separar também em 2 gráficos, muitas vezes isso vai fazer sentido. Como a gente sempre compara sinais do tempo, aqui tem o tempo, né? E faz sentido você colocar um gráfico em cima do outro, né? Se tivesse mais sinais, para você poder comparar no mesmo tempo em que eles acontecem, fazer a sua análise necessária, tá? Tá bom. Obrigado, professor. Beleza? Valeu. Então tá. Mais alguém quer falar alguma coisa? Beleza. Então tá. Então vamos fazer o seguinte. Então, introdução, a gente já falou. Esse aqui é o nosso roteirinho aqui para aprender o Simulink. Introdução já falamos. Sinais de entrada sources e visualização scopes, já falamos também. E vamos fazer a solução de um conjunto de equações diferenciais acopladas que se refere a esse sistema mecânico aqui. Tá? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Não tenho, só tenho a resolução mesmo. Então tá. Como é que funciona? Bom, se a gente analisar aqui as equações da dinâmica desse subsistema mecânico, a gente vai... O que nós temos aqui? Nós temos 3 elementos de rigidez, um elemento de dissipação de energia e 2 elementos de inércia, M1 e M2. Temos 2 graus de liberdade, X1 e X2, e um termo forçante, um termo exógeno ao sistema, que é uma força que é, por exemplo, aplicada através de um atuador, por exemplo. Tá? Então, claro, isso aqui é um exemplo de livro-texto, digamos assim, só para a gente começar a se ambientar aqui, como implementar essas equações usando o Simulink. Tá? Pois bem, então se a gente analisar através da segunda lei de Newton, da Lambert, esse sistema aqui, a gente vai obter as equações de movimento, né? Que vão ser a relação das 2 acelerações das 2 massas, né? Ou seja, x1 2 pontos e x2 2 pontos, iguais a todos esses termos aqui. Beleza, acontece que para que a gente possa implementar essas equações aqui usando o Simulink e os blocos básicos, a gente vai aprender outras formas de implementar essas equações aqui, não se preocupe, tá? Mas, por hora, a gente quer usar apenas os blocos básicos do Simulink, que são integradores, somadores, operações básicas de soma e subtração e integração, basicamente, e aplicação das entradas também, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai fazer assim, a gente vai, primeiro, obter uma descrição das derivadas de maior ordem de todos os graus de liberdade que nós temos aqui nesse sistema. Ou seja, aqui nós temos x1 e x2 e temos duas equações que descrevem as acelerações, certo? Aqui nós temos aceleração em x1 e aceleração em x2. Tá? Daqui a pouco a gente já vai entender por que isso é importante. Então, basicamente o que eu fiz? Peguei essa equação aqui, essas 2 equações de movimento, passei a massa dividindo em cada uma delas. Tá? Beleza. Então, assim eu obtive as minhas equações de movimento aqui. Tá? Beleza. Então, agora a gente vai fazer o seguinte. Vai rodar 200 segundos de simulação, depois de implementar esse modelo, né? Com passo fixo de 10 a menos 2 e solver ODE 4 executa. Vamos implementar uma entrada que vai ser um degrau unitário em 2 segundos
E os parâmetros no Sistema Internacional de Medidas são como a seguir. Tá? Beleza. Então, aqui já tem a resolução, mas não se preocupem, por isso eu digo, não se preocupem em implementar ao mesmo tempo, né, que a gente, além de ter o vídeo, tem a resolução lá nos slides, tá, para esse exercício. Então, foquem aqui na resolução e acompanhar, caso possam, né, claro, como eu disse, se vocês tiverem 2 monitores, vocês podem deixar o vídeo da aula em um e fazer em outro, ou esperar depois ir fazendo, dando um alt tab lá no vídeo, sei lá. Aí fica a critério de cada um de vocês, tá? Mas é bastante importante que vocês acompanhem a resolução. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser pegar esses parâmetros, copiei e vou colar aqui, ó. Vou colar aqui no meu workspace. Por quê? Porque quando eu faço isso, os valores numéricos estão disponíveis para mim no workspace. Então, se eu fizer aqui um RUS para mostrar quais são esses valores, eles estão todos lá, tá vendo? Tem até o A, B e C daqueles exemplos que eu dei para vocês anteriormente, mas tem o K1, K2, K3, M1, M2 e B, que é o elemento de dissipação de energia, né? Então, só para garantir que a gente não tem nenhum lixo, vou dar um clear, vou colocar esses elementos, vou dar um RUS de novo para ver quem é que está, e agora sim eu só tenho os elementos ou as variáveis referentes ao meu exemplo que eu estou rodando, tá? Beleza, então, quando eu coloco esses valores aqui no workspace do MATLAB, agora eu posso vir aqui no Simulink, tá? Vou deletar esse exemplo aqui, que a gente já utilizou, para dar o start aí na aula. Agora eu consigo, por exemplo, colocar aqui, vamos fazer assim, vamos ver qual é o valor de A, e para isso eu vou colocar um source aqui que vai ser uma constante, ou K1, né, por exemplo. Então, dei 2 cliques no bloco da constante, coloquei K1 aqui e coloquei no meu scope. Então, se eu for rodar esse cara aqui, o que vai aparecer no meu scope? Peraí, que eu tenho que fazer o seguinte. Eu vou dar um Ctrl Z, que aí a gente já aproveita esse scope aqui, exatamente. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui K1. E K2. E se a gente roda esse cara aqui, a gente vai conseguir ver o valor de K1 e K2 no tempo. Tá? São 2 constantes. Então aqui a gente vê o valor, como ele não se altera, aqui a gente tem K1 e K2, 10 e 5. Tá? Beleza. Então, agora vocês veem que assim, agora eu consigo usar variáveis aqui no MATLAB, no Simulink, perdão, que estão descritas lá no workspace do MATLAB. Então isso vai ser bastante importante para a gente, porque a gente consegue colocar valores simbólicos, entre aspas, né, no nosso modelo aqui do Simulink, né? Então eu consigo colocar, por exemplo, uma multiplicação por K1, que eventualmente a gente vai fazer, divisão por M1, por exemplo. Consigo fazer tudo isso aqui, tá? Então, beleza. Então eu já tenho os valores lá e consigo acessar todos eles. Então agora a gente vai ter que implementar as equações diferenciais que regem esse fenômeno. Então como é que eu vou fazer isso? Deixa eu colocar aqui do ladinho. E vou fazer assim, vou colocar o meu modelo do Simulink aqui. E vou colocar o meu conjunto de equações embaixo, ou melhor dizendo, atrás, para eu poder ver quais são essas equações, né? E poder assim implementá-las. Vocês lembram que eu falei que seria interessante isolar os termos com a maior derivada aqui no nosso modelo. E por quê? Porque a gente vai fazer um cálculo e sempre integrar as derivadas de maior grau para poder resolver essas equações diferenciais. E o que isso quer dizer? Olha só, se eu coloco aqui um integrador, vamos supor que eu faço um cálculo aqui do integrador que entra, deixa eu voltar aqui, deixar assim para poder ver. Vamos supor que eu faço um cálculo aqui que entra x1pp. x1pp é como eu vou chamar a aceleração aqui, o sinal da aceleração no meu modelo. Beleza. Então aqui eu tenho aceleração em 1
Se eu integro a aceleração, eu tenho aqui a velocidade, certo? Onde a condição inicial é a velocidade inicial da minha simulação. Se eu arrasto esse bloco aqui, vejam aqui o que acontece. Se eu seleciono um bloco, clico com o botão direito e arrasto, ele vai criar aqui um bloquinho fantasma para mim. Basicamente o que eu estou fazendo é copiar e colar o mesmo bloco. Quando eu solto, aparece uma janelinha que está aparecendo no meu outro monitor aqui, que pede para eu confirmar se eu quero copiar ou cancelar a operação, né? Se eu clico em colar, ele cola para mim. Então, se eu tenho aqui velocidade, aqui eu vou ter, integro novamente a velocidade aqui, então tenho a posição. Tá? Então, essa é a maneira mais elementar da gente resolver essas equações usando o Simulink. E por que a gente faz isso? Bom, se vocês prestarem atenção aqui nessa equação, vocês veem que aqui aparece posição em x1, posição em x2, velocidade em x1, velocidade em x2 e a entrada, que é a força que eu aplico naquela massa M1. Aqui na segunda equação também a mesma coisa, aparece x1, x2, x1 e as velocidades em x1 e x2. Então, usando esses sinais aqui, que agora são velocidades e posições, eu consigo criar ou representar a minha equação diferencial que rege esse fenômeno. Como é que eu faço isso? Bom, se vocês lembram bem, aqui eu falei para vocês que a gente ia calcular a aceleração de alguma forma. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, vamos usar aqui os blocos básicos do Simulink. Como eu falei para vocês, hoje a gente vai estar focado nisso aí. Então, se eu pego aqui um bloco, o que é aceleração? Aceleração não é a soma de vários termos aqui. Vejam que eu multiplico o x1 por isso aqui, somo com x1 menos x2 vezes isso aqui, somo com x1 ponto menos x2 ponto vezes isso aqui. Ou seja, isso aqui é uma soma ponderada desses vários termos aqui, certo? Que estão nessa equação de x1, 2 pontos. Então, pego aqui o somador. Quando eu insiro esse somador no meu modelo, ele já pergunta assim, quais são a lista de sinais que você precisa? Bom, a lista de sinal que eu preciso é menos, menos, menos e mais. E vou colocar isso, então. Vou colocar aqui menos, menos, menos e mais. Se você só clicou no OK e deixou de colocar essa informação, se você dá 2 cliques no somador, vai aparecer essa janelinha e você consegue colocar quantos mais você precisar. Então, eu coloquei uns aqui, vocês veem que já aparece ali automaticamente para mim. Eu vou voltar ao que eu precisava, que é menos, menos, menos e mais. E aqui o que eu vou fazer? Bom, aqui agora eu vou codificar a equação diferencial que rege esse fenômeno. Como é que eu faço isso? Bom, eu preciso de x1, x2, x1p e x2p e u. Bom, aqui, antes de mais nada, eu vou replicar o que eu acabei de fazer para x1, 2 pontos. Vou fazer a mesma coisa para x2. Seleciono, clico com o botão direito e arrasto, ele vai criar esse fantasminha aqui para mim. Se eu soltar, vai aparecer uma janela. Aqui nesse caso não apareceu, que eu acho que porque eu selecionei mais de um bloco. Já com toda essa estrutura aqui que a gente precisa replicar para x2, né? Então aqui eu tenho x2, 2 pontos. x2, se eu integro x2, 2 pontos, eu tenho x2 ponto. E aqui eu tenho x2. Tá? Então o que acontece? Bom, agora eu tenho todos os sinais que eu preciso, né? Agora vai ser questão de orquestrar esses sinais aqui, ou seja, realizar as operações necessárias para representar esse conjunto de equações diferenciais aqui. Na verdade, nós temos 2 equações diferenciais aqui para serem incluídas. Muito bem. Vamos voltar aqui só para a gente colocar o sinal U também na jogada. Vamos ver aqui a especificação. A gente tem um degrau unitário em 2 segundos. Como é que eu faço para colocar esse degrau lá no meu Simulink? Existe um bloco aqui no source que se chama step. Olha só, aqui tem um step. Muito bem. Então, quando eu coloco o step, ele já me pergunta o tempo. Lá no nosso enunciado, vocês viram que está no tempo 2, no instante 2. Se eu coloco 2, um degrau unitário, então não preciso alterar a amplitude dele. Né? Se eu der 2 cliques, vai aparecer aqui para mim o tempo em que ele ocorre no instante 2 e o valor final igual a 1. Então, esse cara aqui, já vou puxar uma perninha nele e vou colocar o nome do sinal U aqui para não me perder.
é muito importante que a gente vá colocando os nomes nos sinais, como eu mostrei aqui para vocês. Eu faço isso dando 2 cliques em cada um deles, tá? Pessoal, tá uma obra aqui no apartamento, acho que o pessoal começou a rodar aqui sei lá o que eles estão fazendo, estão cortando alguma coisa, então deve estar um barulho desagradável para vocês, e peço desculpas, tá? Muito bem, então vamos voltar aqui para o nosso conjunto de equações. Beleza, tenho o meu Simulink. Então, o que eu faço? Bom, o primeiro somatório aqui é K1 sobre M1 vezes X1. Então, o que eu faço? Aqui eu tenho que usar um outro bloco, que é a multiplicação. Como é que eu uso esse cara? Existe um bloco chamado ganho, o gain em inglês. Eu nunca sei onde está, um pouquinho, eu acho que deve estar aqui. Exatamente. Então, aqui eu tenho o ganho. Se eu arrasto o ganho para cá, ele já me pergunta qual é o ganho. Vou colocar aqui K1 sobre M1. Se vocês veem que quando eu coloco K1 sobre M1, ele coloca menos K e menos, né? Tracinho K, tracinho. Isso quer dizer que ele não consegue mostrar o valor do ganho, porque a janelinha está muito pequena para ele. Então, se você aumenta, ele consegue mostrar para você. Então, se eu venho aqui agora com esse sinal X1 vezes K1 sobre M1 menos. Esse vai ser o primeiro termo da minha equação da aceleração, certo? Então, eu estou usando X1, multiplico por K1 sobre M1, coloco o menos aqui, esse vai ser o primeiro termo da minha equação da aceleração, que é esse cara aqui. Vou para o próximo. K2 sobre M1. Vou pegar o ganho, como é uma equação bastante parecida para todos, eu vou pegando aqui o ganho, copiando e colando. Tá? E deixo o somatório aqui do mesmo tamanho para ele ficar agradável de ser visto, né? Mas, enfim, nada impede que vocês deixem ele mais rústico, digamos assim, né? Muito bem, então aqui eu tenho K2 sobre... Opa! Acabei deletando. K2. Dei 2 cliques. Eu consigo mudar aqui o valor do ganho. K2 sobre M1. E aqui agora está entrando X1 menos X2. Então, eu vou precisar de um somador. Vou colocar aqui. Eu posso, para puxar os blocos básicos, eu posso puxar daqui, ou eu posso clicar na tela branca e digitar o nome do bloco, né? Então, se eu coloco o bloco add e coloco aqui mais e menos, eu já coloco, e arrastando ele já vai puxando as perninhas automaticamente. Se eu coloco ele próximo do bloco que eu vou ligar, ele já vai ligando automaticamente. Então, o que eu preciso aqui? X1 e X2. Beleza. Então, aqui eu já tenho X1 e o X2 eu preciso puxar aqui da minha equação da aceleração em X2. Beleza. Então, já puxei aqui X2. Ótimo. Então, vamos para o próximo termo. Aqui é menos B, ou melhor dizendo, é B sobre M1. Vamos copiar e colar de novo. Vem, assim, eu consigo, se eu clico aqui, eu consigo alterar o valor do ganho na própria interface. Eu não preciso dar 2 cliques, né? Eu posso dar 2 cliques, ele vai abrir essa janelinha aqui para mim, B sobre M1. Ou posso só clicar aqui no bloco e alterar o valor, né? Beleza, B sobre M1. E aí, quem que está entrando nesse ganho? É X1 ponto menos X2 ponto, né? Então, vou colocar aqui. Copiei e colei novamente o somador. X1P. Saiu uma perninha aqui, vou deletar. E X2P, né? Beleza. E aqui esse cara entra no meu ganho, né? Beleza, agora o último termo que falta para eu terminar a minha equação de aceleração vai ser... Vai ser o 1 sobre M1 vezes U. Então, a gente tem aqui o U, né? Essa aqui é a minha entrada, que vai ser um degrau unitário que acontece em 2 segundos. Vou multiplicar isso aqui por 1 sobre M1. 1 sobre M1. E entra aqui no mais, certo? Então, pronto. Agora, vejam que a gente terminou de codificar no Simulink, usando os integradores e os elementos básicos, né, que são os somadores, ganhos, todos os nossos valores, toda a nossa equação
relacionada à aceleração em x1. Muito bem, então agora o próximo passo vai ser colocar esses valores aqui num scope para eu poder analisar esses valores. Então, eu vou colocar aqui a posição e velocidade em x1 no scope. Tá? Então, isso termina a minha equação de x1. Tá? Vocês estão vendo que aqui existem várias linhas. Deixa eu dar uma maximizada aqui só para que vocês entendam. Quando você clica na tela branca e aperta espaço, ele dá um zoom em tudo que você tem implementado até o momento. Né? Claro que para a gente ainda implementar a equação 2, a equação de aceleração em x2, ainda falta fazer o mesmo procedimento que a gente fez aqui para aceleração em 1. Tá? Mas vocês estão vendo que aqui a gente tem várias linhas se cruzando e tudo mais, então assim, vocês vão ver que, e para um sistema relativamente simples, né? Então vocês vão ver que assim, vai fazer sentido a gente organizar essas equações em subsistemas, daqui a pouco eu vou mostrar como é que eu vou fazer isso, para que isso fique mais fácil de ser depurado no futuro. Porque, eventualmente, você vai implementar o modelo e vai errar num sinal aqui, por exemplo. Imagina que você errou aqui, colocou menos ao invés de mais. Com certeza, o resultado vai ser errado. Né? Você acabou de codificar de maneira errada, erroneamente, a sua equação. Então, você tem que colocar o seguinte, você tem que colocar o sinal correto, claro, mas erros acontecerão, não se engane. Claro que você vai ter que debugar isso aqui no futuro, tá? Então, uma forma de se ajudar, né, digamos assim, ajudar o vocês do futuro, vai ser organizando essas equações para que você possa inspecioná-las no futuro, certo? E conseguir encontrar, assim, os erros. Mas antes de replicar aqui esse processo, eu queria perguntar, alguém tem alguma dúvida sobre esse procedimento de codificação das equações diferenciais usando os integradores? Se você rodasse agora, ia dar erro, né? Porque você não tem a entrada da segunda equação. Com certeza, João. A gente não tem ainda o modelo, né? Se a gente tivesse uma equação diferencial com apenas uma aceleração, por exemplo, aí já estaria pronto, mas não é o caso aqui. A gente ainda tem que implementar a outra equação diferencial, que vai ser basicamente implementar esses somadores e usando os sinais vindos das saídas dos integradores. Certo. Professor, Diga, José. quando abri o Simulink, ele abriu numa janela um pouco diferente da sua. Eu não sei se eu abri errado. É uma versão mais nova ou não? Não, eu acho que não. Eu já tenho o MATLAB instalado há um tempo. Mas é mais velha, então? Não sei. É a R2017A, a minha versão. Então a tua tá bem antiga mesmo. Então, cara, dá uma atualizada aí. Mas olha só, o teu Simulink deve ser bem diferente mesmo. Mas o que acontece? Você deve ver o que importa agora para esse relatório é essa engrenagemzinha aqui que você deve encontrar na tua barra. Você não precisa reinstalar o Simulink, tá? Mas o que importa para você agora é essa engrenagemzinha aqui e esse botão do Library Browser que você vai encontrar, porque ele não mudou, tá? Dessa versão 2017 vai ser a mesma coisa e aqui as configurações do modelo também não, tá? Então, com exceção disso, algumas coisas também, por exemplo, eu acho que na 2017 você não conseguia digitar o nome do bloco aqui, entendeu? Como eu fiz. Não, isso eu já consigo. Já consegue fazer? Pronto. Mas vai ter alguns que, por exemplo, eu acho que se você não consegue clicar diretamente no bloco e alterar o valor dele aqui, como eu estou fazendo. Enfim, tem algumas nuances assim, mas, cara, a diferença não é tão grande assim, sabe? Para o nível de implementação, assim, usando os blocos básicos que a gente está fazendo agora, o procedimento é basicamente o mesmo. Vai ser uma diferençazinha aqui e ali, tá? Mas aí fica a teu critério. Se você quiser colocar um novo, coloca. Como é que atualiza? Ou usa esse velho aí, mas aí vai ter essas diferençazinhas aí nas implementações. Mas, assim, nada muito grave, entendeu? Se você entender o que é uma fonte, como mudar, o que é um ganho, entendeu? Isso aí faz uma diferença, tá? Entendi. Mas como é que eu faço para atualizar? Atualizar o MATLAB? Isso. Uai, é só baixar lá e instalar. Não sei. Ah, né? Tá. Mas no próprio site dele ou... Eu acho que tem instrução lá no site da RDC. Bota lá no grupo do WhatsApp que eu acho que o pessoal tem instalado aí. E aí vocês também podem se ajudar, né? Os alunos aí se ajudando. Pode ser?
Tá Eu bom. acho que você vai ter que instalar de novo, como se fosse um novo programa. Tá bom. Obrigado, professor. Valeu. Então tá. Então, antes de implementar a segunda equação, vamos implementar a segunda equação de novo, depois a gente deixa isso aqui mais bonito, vai? Que a gente vai aproveitando aqui alguns blocos, depois a gente deixa isso aqui mais apresentável, digamos assim. Beleza, então, o que nós temos? Deixa eu voltar aqui o tamanho da minha janela anterior. Deixa eu colocar assim. Que aí eu consigo ver as duas janelas ao mesmo tempo. Assim. Peraí. Aí, pronto. Beleza. Então, agora a gente vai implementar essa segunda equação aqui. Quais sinais a gente precisa? Bom, se a gente implementar da mesma forma que a gente implementou aqui, eu vou precisar de um somador com um sinal de menos, menos e menos. Certo? Então, eu vou colocar aqui um ADD, que é o somador, e vou colocar como lista de sinais menos, menos e menos. Pronto. E já vou ligar aqui. Eu sei que eu vou representar a aceleração com esse somador. Pronto. Então, deixa eu dar um zoom aqui, inclusive, também nessa aceleração aqui. Vou jogar aqui mais para baixo. Beleza. Então tá. Então agora, o que eu tenho aqui? K3 sobre M2 vezes X1. Então eu vou puxar aqui esse ganho. Só cliquei, apertei com o botão direito e arrastei. E eu vou ter aqui K3 sobre M2. Pronto. Vou entrar aqui no meu somador. E vou puxar aqui quem que eu preciso. Eu preciso de X1, né? Beleza. O X1, quem é? É esse cara aqui. Vejam como já está ficando bagunçado o nosso modelo. A gente já vai consertar isso. Agora, vamos supor que você não sabe se você puxou ou o X1 ou o X1P, por exemplo. Você está meio confuso. Não tem problema. Você dá 2 cliques aqui, ele aparece o nome do sinal. Tá vendo? Então, essa é uma boa forma de você confirmar que você puxou o sinal certo, né? E o nome desse sinal vai ser o mesmo nome que você definiu aqui para X1, tá? Beleza. Qual é o próximo item? K2 sobre M2. Vamos colocar aqui K2, opa. K2 sobre M2. X2 menos X1. Beleza, então vou pegar mais um somador aqui. Vou colar aqui. E aqui eu vou precisar de X2. E dou 2 cliques aqui para confirmar que é X2 mesmo. Ele aparece X2 e aqui X1. Beleza. E o último termo que falta é B sobre M2, que multiplica X2P menos X1P. Então aqui eu tenho X2P e aqui eu tenho X1P. X1P é esse cara aqui. Eu puxo uma perninha dele com o botão direito. Entra aqui. Depois aqui. Para conferir depois, X2P menos X1P. Beleza. Então agora o modelo já estaria pronto para ser simulado. Mas tem 2 problemas aqui. Já codificamos todas as equações, beleza. Mas tem 2 problemas aqui. O primeiro é que esse modelo está uma bagunça, né? Para eu inspecionar aqui ambas as equações diferenciais, não vai ser muito fácil. Por quê? Porque tem todos esses sinais se cruzando aqui e tal. Isso aqui torna o modelo mais complicado de ser debugado, né? Ou inspecionado caso alguma coisa dê errado. E não se engane, vai dar errado. Tá? E outro problema é que a gente ainda não tem um scope aqui. Vamos colocar mais um scope. Então, selecionei, apertei com o botão direito e arrastei esse bloco, ele já copiou e colou automaticamente. Vou colocar aqui, ele criou essa perninha, vou deletar. X2 e vou colocar aqui X2P também. Tá? Então, pronto. Beleza. Então, qual seria uma forma, talvez a mais natural, da gente organizar esse modelo? Vai ser assim, se eu selecionar, eu posso
dividir essas equações em subsistemas, tá? Antes de dividir e fazer isso, alguém tem alguma dúvida, pessoal, sobre esse procedimento aqui da implementação das equações? Professor, Oi. eu tenho uma dúvida. Diga. Você acabou de replicar o escopo, mas não teria como você pegar a seta do segundo modelo e botar em um escopo só e fazer tipo 2 entradas e 2 saídas, por exemplo? Tem como, mas 2 saídas no scope não dá, porque o scope ele só recebe entrada. Mas vamos fazer isso. E faz sentido. Entendi. Porque assim, vejam aqui, eu vou desconectar esse cara aqui, X1 e X2P do scope, e vamos fazer o seguinte, vamos plotar 2 posições e 2 velocidades no mesmo gráfico. Como é que eu faço isso? Existe um bloquinho aqui que se chama Bus Creator. Vocês vão falando aí, vão dando sugestões e vou alterando a aula, tá? Então, assim, esse aqui já é um teminha que a gente ia ver no futuro, mas enfim, a gente já fala agora. Então, eu tenho aqui X1, vou criar um vetor. Esse Bus Creator, ele nada mais faz do que criar um vetor. Mas qual é a diferença dele para um outro bloco que é parecido lá na nossa biblioteca, que é o MUX? O Bus Creator, ele mantém o nome do sinal. Então, se a gente coloca um sinal aqui X1 e outro sinal aqui X2, ele vai criar um vetor onde cada um dos elementos vão se chamar X1 e X2. E coloco aqui na primeira entrada, ou seja, isso aqui vai ser posição, vou colocar pos para diferenciar aqui que isso aqui é um sinal relacionado à posição, tá? E vou fazer a mesma coisa, vou criar aqui um Bus Creator, vou copiar e colar mais um, vou chamar esse cara aqui de velocidade, só para diferenciar, né? E vou colocar aqui a minha velocidade X1P e a minha velocidade X2P, tá? Então, quando eu faço isso, agora todos os gráficos dos meus sinais vão sair no mesmo scope, o que faz sentido. Se eu quero comparar, por exemplo, posição com posição, faz sentido que eu coloque no mesmo gráfico, tá? E se você usa o Bus Creator, ele mantém os nomes dos sinais. Então, o que a gente vai ver lá no nosso scope vai ser pos.x1. Então, eu sei exatamente qual é esse sinal. Se eu colocasse um MUX, que era o que eu acabei de deletar aqui, ele também criaria um vetor, tá? Só que o que acontece? Ele perderia o nome do sinal, tá? Algo que a gente não deseja que aconteça. Então, no geral, vai ser uma boa ideia usar o Bus Creator quando a gente quiser colocar aqui os sinais para plotar. Beleza? Beleza, era só isso mesmo, porque eu tava pensando nisso, porque se você tivesse que fazer um novo scope para cada bloco que você fizesse, você, na hora de comparar os gráficos, você ia ter que olhar para várias telas diferentes. Não, tudo bem, cara. Beleza, é isso aí. Tranquilo, então como é que a gente... Agora vamos tentar organizar aqui. Alguma dúvida a mais? Tudo tranquilo? Professor. Mande. O scope, no caso, ele só aceita 2 entradas? Ou a gente poderia linkar diretamente as 4 entradas? Você pode colocar quantas você quiser aqui. Imagina que eu puxo esse sinal aqui, vou colocar mais uma. Olha o que acontece. Ele já aceita mais uma perninha ali. Sim. Então você pode colocar quantas você quiser. Perfeito. Obrigado. Mas eu não recomendo que você coloque mais de 4 entradas no scope. Por quê? Daí você pode criar outro scope com outros sinais. Porque quando você coloca aqui o scope, se você vai comparar uma simulação no tempo, faz sentido que você tenha... compare todos os sinais no tempo também, né? E aqui no scope, ele só permite que você coloque 4 linhas, tá vendo? Então, não recomendo, se começar a ficar, sei lá, 8 linhas, aí já fica muito poluído, entendeu? Você acaba não conseguindo mais analisar também mais nada, entendeu? Aí você cria mais um scope e tenta dividir da melhor forma possível, né? Mas isso não impede que você coloque vários sinais no mesmo gráfico do scope, entendeu? Então aqui, por exemplo, eu poderia colocar mais uma posição. Vamos supor que esse sinal aqui fosse outra posição, tá? Não é, mas eu vou colocar aqui só para você ver. Se eu arrasto esse gráfico aqui, ó, olha o que aparece ali. Já aparece outra perninha. Entendeu? Você coloca outra perninha, agora vai aparecer 3 gráficos de posição no seu scope. Tá? Vou dar um Ctrl Z aqui. Então eu acho que é essa outra diferença do 2017 lá que o nosso colega está usando, porque eu acho que esse lance de puxar as perninhas e ele já
já oferecer entrada automaticamente é uma coisa mais nova, entendeu? Do Simulink. Antes, como é que fosse... Outra forma, né, seria abrir aqui o scope e colocar aqui number of input ports, aí você pode colocar quantos você quiser, tá? Se eu colocar 3, ele vai aparecer mais uma perninha aqui para eu colocar como entrada, tá? Nós vamos voltar aqui, desbagunçar o que eu acabei de fazer, salvei, beleza. Mais alguma dúvida, gente? Beleza, então vamos em frente. Agora vamos tentar organizar esse modelo aqui antes de rodar essa simulação. Porque eventualmente, eu digo assim, provavelmente vai ter algum erro aqui. Sei lá, pode ser que eu tenha invertido algum sinal, sei lá, tanta coisa pode dar errado aqui nesse modelo. Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar organizar ele da melhor forma que a gente consiga, para que quando os erros aparecerem, a gente poder analisar de uma forma mais fácil, mais organizada, onde esses erros podem onde eles podem se encontrar. Então, vamos fazer o seguinte, primeira coisa, vamos dividir esse modelo em 2 submodelos, ou 2 subsistemas, digamos assim. O primeiro vai ser a primeira equação diferencial e o segundo vai ser a segunda equação diferencial que a gente acabou de implementar aqui. Então, vamos fazer o seguinte, como é que eu vou fazer isso? Tem 2 formas de fazer. Ou você vem aqui, cria um subsystem. Aqui, ó, ele não está aparecendo na tela, está aparecendo no meu outro monitor, parcialmente. Enfim, você pode digitar ali ou você pode vir aqui, blocks, onde é que tá? Peraí, aqui, ó, ports and subsystems. Você pode vir aqui, se alguém estiver vendo o subsystem, aqui, ó. Você pode vir aqui e incluir um subsystem. E o que é um subsystem? Subsystem nada mais é do que um sistema do que um modelo dentro de um modelo, né? Você já viu aquele filme Inception, que é um sonho dentro de um sonho? Então é tipo isso aí. Aqui, o subsystem é tipo Inception. Você vem aqui e tem um outro modelo, tá vendo? Quando você dá 2 cliques nele. E você sabe onde você está dentro da hierarquia do modelo, aqui nessa barra superior, tá? Claro, aqui a gente só tem um input port ligando diretamente ao output port, porque a gente não tem nada aqui dentro definindo esse subsistema. Então, essa é uma forma de criar o subsistema. E aí a gente precisaria já colocar todos esses blocos aqui, né? Então, pode ser que assim, no começo, antes de criar o modelo, você já poderia ter definido assim, por exemplo, aqui eu vou fazer a equação... um pouquinho, gente. Vou colocar aqui a equação... Se eu clicar aqui, eu consigo mudar o nome, né? Então, eu posso colocar aqui, aceleração em X1. E aí eu entro aqui e começo a criar o meu modelo, né? Não foi como a gente fez. A gente foi lá no modelo inicial e começamos a codificar todas as equações de aceleração. Então, claro, no futuro, como vocês já vão saber que existe o subsistema, vocês já podem pensar nisso antes de começar a implementar as equações, tá? Outra vantagem de usar o subsistema é que você pode copiar e colar, né? Se você copia e cola, como é o caso aqui desse sistema, né, que são equações semelhantes, né? Então você pode reaproveitar o seu trabalho, você já pode criar um subsistema e depois copiar e colar. Outra forma, que é quando você já tem as equações construídas, é selecionar tudo que você quer colocar no subsistema com o cuidado de deixar os sinais que são entrada ou saída desse cálculo fora da sua seleção. Então, por exemplo, eu estou com o botão segurado aqui, por isso que está azul a tela. Aqui, o sinal U é uma entrada. E estou considerando aqui que o sinal X1P também é uma saída desse cálculo, tá? Então, quando eu seleciono e vou soltar, comecei a selecionar. E aí agora está tudo selecionado e vou soltar o meu botão do mouse. Fiz isso. Vai aparecer 3 pontinhos aqui, ó. Quando eu coloco meu mouse em cima desses 3 pontinhos, vai aparecer Create Subsystem. Quando eu fizer isso, vou clicar aqui, que é exatamente o que a gente precisa. Olhem o que ele fez. Ele colocou aqui para mim, vou colocar aqui um nome já também. Aceleração em X1. E ele já colocou aqui para mim todos os nomes dos sinais aqui, ó. Então tem o X1P, X1, isso aqui tudo a gente pode corrigir. Ele não é perfeito, tá, pessoal? A criação do subsystem é assim. A gente ainda pode melhorar isso aqui.
Mas olha só, aqui eu tenho x1p. Vamos entrar aqui dentro. Então aqui eu tenho x1. Veja o que acontece. Ele coloca com input ports exatamente o que a gente precisa para fazer os cálculos, né? Vou rodar aqui o x2 para ele ficar bonitinho aqui. Aqui eu não lembro o que eu tinha, aqui eu tenho x2p, né? E o que eu posso melhorar aqui? Como é automático essa criação do subsystem, nem sempre ele faz as melhores escolhas, né? Por exemplo, ele colocou aqui como saída x1p e depois colocou como entrada de novo o x1p, que é esse cara aqui, ó. Então, eu não preciso fazer isso. Eu não preciso de mais um input port para isso. Eu vou pegar o x1p aqui e vou ligar aqui. Pronto. Eu já tenho meu x1p, x2p, x1p aqui na saída. E a mesma coisa ele fez para o x1. Olha, pessoal. Aqui, o x1 ele fez a mesma coisa. Eu não preciso de um input port para um sinal que eu já tenho disponível aqui para mim. Então, eu vou colocar isso aqui no meu x1. Tá? E esse cara aqui, eu já vou poder deletar essa entrada. E aqui eu vou colocar x1. x1. Pronto. Como nome do sinal. Beleza. Tá tudo conectado. Então agora eu tenho x1 menos x2, x1p menos x2p e aqui o comentado. Então vejam que aqui é muito mais fácil a gente analisar as equações ou a implementação das equações quando a gente tem um subsistema como esse aqui, né? Não tem nada se cortando aqui, não tem nenhum sinal se cortando, então é algo muito mais agradável de se ver e também muito mais fácil de debugar, né? Para a gente achar os erros aqui é muito mais fácil do que o que a gente tinha antes. E vamos ver como é que ficou aqui fora. Então aqui fora a gente ainda tem os sinais aqui de x1, que a gente na verdade não precisa, né? x1 e x1p, porque eles já estão lá dentro, e aqui a entrada. E as outras entradas que eu preciso para calcular é x2 e x2p, que a gente já vai resolver aqui com esse subsystem aqui de baixo. Tá? Beleza, então vamos fazer a mesma coisa. Vamos criar aqui um subsystem da aceleração em x2. Vamos fazer a mesma coisa. Selecionei tudo. Ainda quando eu seleciono, não fiz nada. Seleciono, deixo selecionado toda a área que eu quero incluir no meu subsystem. Solto o mouse, vai aparecer os 3 pontinhos. Passo o mouse em cima. Crio o subsistema e tenho aqui mais um bloquinho da aceleração em x2. Vou colocar aqui, aceleração x2. Tá? Beleza. Então agora dou um zoomzinho aqui. E ele fez a mesma bobagem aqui, né? Como ele é automático, eu falei para vocês, ele colocou, aqui ele puxou x2p, beleza, colocou como saída x2p, mas ele está colocando como entrada x2p para colocar no integrador, né? Ao invés de usar esse x2p aqui. Então isso aqui é uma coisa que vocês têm que analisar caso a caso, né? Isso aí depende do quão inteligente você é para selecionar os blocos lá. Eu não sou muito inteligente, vocês viram, eu fiz uma bagunça aqui. Então, claro, dependendo da seleção que vocês fazem lá dos blocos, isso aqui sai mais ou menos pronto, né? Então olha, o x2 aqui já está entrando legal lá. Esse cara aqui é x1, né? Esse cara aqui é x1 do nosso equacionamento. Eu sei isso porque eu lembro da equação, né? A gente pode verificar isso, claro, quando estiver, inclusive, debugando lá o modelo. Então tem aqui x2, x1, vamos colocar aqui x1, beleza, x2p, e aqui é x1p. Existe alguma configuração para que já apareça o nome da entrada que está no outro esquema? Isso é boa pergunta. Quem falou? Desculpa, eu não consegui ver aqui. João Pedro. João Pedro, obrigado pela pergunta. Sim, na verdade ele já faz isso, só que o que aconteceu? Nesse caso, ele gerou 2 blocos com o mesmo nome. E aí, quando acontece isso, ele coloca ou ele coloca um outro nome, ou ele adiciona um número depois, entendeu? E aí você tem que corrigir isso depois na mão, né? Mas como eu falei, isso provavelmente pode ser mais fácil se você faz uma boa seleção dos sinais lá no teu modelo, tá? Quando você vai criar o subsystem dessa forma. Então olha o que aconteceu. Agora a gente tem como entrada x1, x2p, x2 e x2p são calculados, né?
E aí a gente pode fazer a verificação. Por exemplo, esse sinal aqui é X1P mesmo, eu posso colocar um nome aqui, né? X1P, e vejo aqui se é o X1P mesmo que está vindo. Beleza. Aqui é X1, quando eu faço os blocos dessa forma, o subsystem dessa forma, eu tenho que colocar aqui o nome de novo, né? Beleza, então tem o X1 aqui, X1, exatamente X1, beleza? É o que está entrando aqui. Eu só estou verificando se eu vou ter que refazer alguma coisa aqui, tá, pessoal? X2P está entrando lá, entrando aqui. X2 está entrando aqui, beleza. Vou colocar aqui o nome no sinal. X2P. X1 e X1P. Beleza. Tranquilo. Então tá tudo lá. Agora ambas as equações já estão bem implementadas, né? Aí você pode pensar, bom, ainda não está muito organizado, digamos assim. Acho que poderia ser melhor, né? Então a gente pode criar outro subsystem aqui, por exemplo. Vou criar outro subsystem. Vou colocar aqui meu sistema mecânico. Opa, acabei de deletar tudo. Sistema mecânico. Onde aqui sai todas as posições e velocidades. Vou ajeitar aqui para ele ficar certinho. Esse cara vem para cá. Agora meu scope vem aqui. Beleza. Ficou melhor de ver, né? Então aqui eu tenho meu sistema mecânico. Sistema mecânico. Pronto. Está tudo implementado lá. Novamente, quando eu faço esses caras, eu tenho que colocar o nome aqui, né? Então, vocês já vão vendo que há formas mais eficientes de você não ter que ficar escrevendo os sinais todo o tempo, né? Que é colocar os subsistemas antes de atribuir os nomes, né? Beleza, então aqui eu tenho X1, X2 e posso organizar esses modelos, né? De modo a facilitar, como eu falei, depois de fazer a depuração de cada uma dessas implementações, né? Agora vamos voltar aqui para o nosso roteiro. Então vejam aqui nessa implementação aqui, eu não usei nenhum subsistema, né? Que vocês têm lá nos slides. Estão todos sem nenhum todos os blocos implementados no mesmo modelo, não tem nenhum subsistema como nós fizemos aqui. Então vamos ver se a gente consegue obter a mesma resposta que eu tenho no meu gabarito aqui de uma vez que eu fiz isso aqui com calma, tá? Beleza. Vamos ver aqui. Antes de mais nada, vamos ver qual é a configuração. Então, o degrau unitário eu já coloquei lá, os parâmetros eu coloquei lá. E vou rodar 200 segundos com passo fixo de 10 a menos 2. Então vamos configurar isso. Então vem aqui, Modeling, Settings, para configurar o passo e o tempo de simulação. Então vou colocar aqui 200 e vou colocar 10 a menos 2. Então a gente vai ver depois isso aí com calma, mas a gente sabe que quanto menor o passo, mais demorada é a simulação, tá? E aí vem aqui simulação, clico em Run, ele vai fazer a inicialização, compilação, etc. que precisa e depois vai colocar. Vejam que aqui, como a gente tem um vetor, não sei se dá para ver, mas isso aqui é uma linha com 3 traços, tá? Isso quer dizer que isso aqui é um bus, né? Um bus, ou seja, ele carrega um vetor que possui nomes, né, nos sinais. Pois bem, então se eu venho aqui e faço o gráfico dos meus sinais, eu tenho aqui todas as posições, tá? Assim, estou usando círculos aqui, não sei porquê, não lembro quando eu defini isso, devo ter feito alguma bobagem aqui antes. Deixa eu mudar aqui esse estilo. Então, se eu quiser, como é que eu faço para alterar esses gráficos? Bom, eu tenho aqui todos os displays ativos. Displays são cada um desses eixos que a gente tem aqui, né? Lembra que eu falei para vocês que a gente criou o sinal, o bus creator com o nome? Olha como aparece aqui. Já aparece certinho aqui no meu scope o nome. Já está pronto para colocar isso aqui lá no relatório, né? Então vamos lá. Então tem aqui, eu tenho esse marker aqui, vou colocar marker nome. Pronto, agora só tenho linha. E também vou mudar a espessura do gráfico 2. Vou colocar esse cara aqui vermelho.
e vou colocar esse cara aqui preto e vermelho por razões óbvias. Display ativo 2, também aqui tem que tirar o marker, colocar aqui 2, também vou colocar preto, aplicar, e velocidade 2, colocar 2 aqui, vermelho, pronto. Beleza, então tenho todos os gráficos lá e consigo assim analisar toda a saída da minha simulação, né? Então veja, aqui eu posso analisar, por exemplo, faz sentido que minha velocidade seja 0 na minha simulação? Eu coloquei um degrau unitário e a minha posição converge para um valor fixo. Então faz sentido que a minha velocidade seja 0 no final da simulação, certo? Então posso fazer, com esses gráficos, eu consigo analisar se a física que eu estou implementando, ela corresponde com o que eu espero, ou seja, uma análise quantitativa, qualitativa eu consigo fazer olhando para esses gráficos aqui tranquilamente. Tá, pessoal? Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. Beleza, então, se não há dúvidas, só um instante. Oi, pessoal. Então, se não há dúvidas, deixa eu passar para vocês já aqui a nossa atividade. Então, vocês já podem começar a fazer isso aqui, já tem todo o conhecimento necessário para poderem começar esse cara aqui. Então, o que é esse sisteminha? Eu já passei aqui o conjunto de equações, tá? Então, aqui, equação 1 e 2. Então, esse sistema, ele é um elo flexível, certo? Que é utilizado com frequência no controle de braços flexíveis e também em problemas de detecção de falha, tá? Então, tem algumas referências para os que são interessados, eu posso passar depois, onde esse mesmo sistema é utilizado exatamente para isso, para controle e acomodação de falhas de manipuladores que possuem juntas elásticas. Então, o modelo desse sistema é um modelo relativamente simples, vocês vão conseguir entender e modelar isso aqui por inspeção também, muito embora isso aqui não seja o foco, né, nesse momento agora, fazer esse modelo, mas sim apenas implementar esse conjunto de equações lá no Simulink, tá? Então, eu coloquei aqui o conjunto de equações, coloquei aqui também uma simulação com o resultado para vocês implementarem e poderem comparar, tá? Na lista. E depois vocês vão fazer alguns itens, vão implementar uma entrada senoidal, depois um tipo de entrada diferente, um seno com tempo ao quadrado, um conjunto de entradas aqui diferentes, a gente pode começar a fazer isso agora, já que a gente ainda tem 15 minutos, e depois simular uma falha abrupta, tá? Então, o que a gente tem que fazer aqui? Bom, basicamente implementar esse conjunto de equações aqui, da mesma forma como a gente fez para esse sistema mecânico. A única diferença é que aqui a gente vai ter uma não linearidade, né? Ou seja, isola as acelerações e aqui eu vou ter uma não linearidade, que eu tenho esse sinal sino de QL aqui. Como é que eu vou implementar isso no Simulink? Vou vir aqui no Simulink, no Library Browser, venho aqui em Math Operations, onde é que está o seno? Tem um Trigonometric, ou é esse cara, ou esse cara, Trigonometric. Então, se eu coloco aqui eu posso escolher qual é o valor qual a operação trigonométrica que eu quero fazer, por seno, cosseno, etc. No nosso caso, a gente vai precisar do seno. Então, eu vou calcular o QL, da mesma forma como a gente fez lá com os integradores. Coloco aqui QL e aqui eu tenho seno de QL, consigo fazer as operações que eu precisar, tá? Beleza. Que mais? E o resto é tudo igual, né? Tudo igual. Aqui a gente tem uma entrada, que é U, que vai ser o degrau aqui para a gente simular esse cara aqui. E o resto é tudo igual. Velocidades e posições, usar os integradores como a gente fez. Aí aqui eu tenho algumas fontes, ou simulações com fontes diferentes do que a gente viu até agora. A primeira é senoidal. Veja que aqui a gente tem um sinal seno de 0 a 10, com amplitude 2 e frequência 2 radianos por segundo.
Como é que eu faço isso? Eu uso uma fonte senoidal, sources, aqui eu vou ter sine wave, beleza? Puxo esse cara aqui, ele já pergunta a amplitude, ou posso configurar aqui também. Amplitude 2, frequência 2 radianos por segundo. Então isso aqui é 2 seno de 2t. Isso aqui vai ser usado como entrada do teu sisteminha lá. O que mais? Vou ter aqui 0, 2, menos 2 e 0 dependendo do tempo. Então esse cara aqui tem várias formas de fazer. Então de 0 a 2 ele é 0, né? Vamos abrir aqui o modelinho e vamos resolver esse cara junto aqui, que talvez vocês tenham mais dificuldade, como apenas estão começando a mexer no Simulink. Vamos fazer o seguinte. Então eu tenho de 0 a 2, eu tenho 0, né? E de 2 a 5 eu tenho 2. Então eu vou fazer um degrau no instante 2 com valor 2. O que isso vai fazer? Bom, ele vai fazer o seguinte, ele vai de 0 a 2 ele vai ter valor 0, que essa é a definição do degrau, né? Ele acontece em um instante, né? E tem aqui, bom, coloquei aqui step. O step acontece no instante 2, tem valor inicial 0, que é exatamente a minha definição de 0 a 2, e valor final igual a 2. Coloquei assim. Então, vamos colocar um scope aqui, vamos copiar e colar aquele scope que já está configurado. Vem aqui, puxo aqui no meu outro modelo, tenho aqui, beleza. Se eu rodar essa simulação aqui, layout, vou colocar aqui um só tem um gráfico, e vou colocar apenas uma entrada. Como eu não coloquei nada na outra entrada, ele colocou 0, né? Mas vamos colocar uma entrada só para ter apenas o sinal que a gente tem interesse. Então, de 0 a 2 ele tem valor 0, que é o valor inicial, e ele acontece no instante 2. Então, no instante 2 ele vai para o valor final, que é 2. Só que não é exatamente esse o sinal que eu preciso modelar, né? Como entrada. Porque ele está certo, de 0 a 2 que ele é 0, ok. De 2 a 5 ele é igual a 2, também ok. Só que o resto, de 5 a 8, ele está errado, e de 5 a 10 ele também está errado. Então, como é que eu posso implementar isso? Eu posso somar a esse degrau aqui um outro degrau que ocorre no instante 5. Então, no instante 5, ele vai ter um valor inicial de 0 e valor final igual a menos 4. Por quê? Porque no instante 5 ele está com valor 2. Se eu somo menos 4 a ele vai para menos 2, né? Que é 2, menos 4 é igual a menos 2. Então, eu vou fazer isso e uso um LED aqui para poder somar esses degraus. Somei, beleza. Agora eu vou rodar. De 0 a 2 ele está ok, de 2 a 5 ele está ok também, de 5 até 8, que ele tem que ser menos 2, também está ok, e de 8 a 10 agora que ele está errado, porque ele tem que ir para 0. Então eu vou somar mais um degrau. Soma aqui um degrau que acontece no instante 8, e o valor final é igual a 2, que se o meu degrau, se esse sinal está em menos 2, ele tem que ir para 0, eu tenho que somar 2 no instante 8. Então venho aqui, puxo a minha perninha, direto aqui no meu edge, pronto, rodei, e vou ter aqui então o sinal final, né? Então comparem esse sinal aqui com a definição que a gente fez. O de t igual a 0, de 0 até 2, ok. De 2 até 5 ele é igual a 2, também está ok. De 5 até 8 ele é igual a menos 2, também está ok. E de 8 a 10 ele é igual a 0, ele também está ok. Tá? Beleza, então esse sinal está ok. O sinal da letra B está ok, o sinal da letra A também. Sinal da letra C, 2 seno de 0,4 t ao quadrado. Agora, bom, tem várias formas de implementar esse cara. Talvez a mais fácil seja usar um sinal que é o tempo da simulação. Como é que eu faço isso? Tem um sinal aqui que é clock. O clock nada mais é do que o tempo da simulação. Vamos colocar o clock aqui para vocês verem. Coloquei o clock. Vou colocar aqui o layout de 2.
E olha o clock lá acontecendo. Bom, o clock é 0, no instante 1 ele é igual a 1, no instante 2 ele é igual a 2, e ele é só o tempo da simulação, né? Ou seja, isso aqui é igual a t, tá? Beleza, então o que eu tenho que implementar? 0,4 vezes t ao quadrado, seno disso vezes 2. Então tá, aqui eu tenho t, vou multiplicar, eu vou fazer o quadrado disso. Para isso eu vou usar aqui um bloquinho aqui. Posso usar o produto dele mesmo ou tem a operação power, que eu preciso achar aqui, um instante. Eu acho que a gente pode usar esse match function aqui. Aí o match function vai aparecer para mim aqui, magnitude ao quadrado. Pronto. O ao quadrado, aqui é t ao quadrado. Né? Vou escrever isso aqui no sinal, t2. Ou t, chapéu 2. T ao quadrado. Eu já tenho esse cara aqui, t ao quadrado já tenho, vou multiplicar por 0,4. Para isso eu vou usar um ganho. Cadê o ganho? Está aqui. 0,4. Agora sim eu posso fazer o seno. Então vou fazer aqui seno. Math Operations. Eu acho que esse cara aqui. É Trigonometric. Aqui. Espera aí. Math Operations. Trigonometric. Aqui. Beleza. Então, isso aqui é 0,4t ao quadrado, seno, e depois multiplico por 2 esse cara aqui. 2, pronto. Então, esse cara aqui vai ser seno de 0,4t ao quadrado. E aqui no final, então, eu tenho peraí. Eu tenho 2 vezes seno de 0,4t ao quadrado. Então, esse aqui é a minha entrada. Vou colocar aqui o nome, o C. Não dá, né? Já coloquei. Bom, vou colocar aqui, então, no lugar do... Não, já está aqui, não, T, beleza. Então, vou colocar aqui agora meu scope, vou colocar aqui mais uma linha, vejam que eu adicionei mais uma entrada, então consigo adicionar mais uma linha aqui no meu scope. Esse aqui agora é o meu sinal. Então vocês veem que aqui ele está com uma resolução muito pobre, né? Para poder representar esse sinal. Isso é porque a gente não definiu nada aqui na configuração do solver numérico, né? Isso é muito importante. Então vou colocar aqui fixed step, executa 10 a menos 3, que é exatamente o que está especificado aqui no trabalho. Tá? 1e menos 3. Beleza. Agora, se eu rodar, ele vai ter uma cara muito melhor do que seria esse sinal realmente. Né? Então, está aqui o sinal que a gente tem que fazer o cálculo aqui. Letra D, simular uma falha abrupta aumentando uma constante. Esse aqui eu deixo o desafio para vocês. Comecem a fazer. Né? Primeiro terminem a lista de MATLAB que é para sexta-feira e já comecem a fazer essa de Simulink. E aí pensem em como vocês vão implementar essa mudança de um parâmetro, né? Que acontece em um tempo específico. Então, acontece aqui no t igual a 5, o que acontece? O coeficiente de atrito, para simular uma falha, ele aumenta de 4,6 10 a menos 2 para 2,46 10 a menos 1. Essa é a letra D aqui das simulações que você tem que rodar. Aí o que acontece? Né? O que acontece quando aumenta o atrito? Né? Vocês podem analisar isso, podem olhar lá no resultado das simulações de vocês. Tá? Então pensem como implementar isso, podem ser usando degraus, por exemplo. Da mesma forma como a gente construiu esse sinal aqui para a entrada da letra B, vocês conseguem fazer também o acréscimo aqui de atrito no modelo do manipulador. Tá? Pessoal, então é só tudo isso. Deixa eu parar de gravar aqui.